Olá, meu nome é João Paulo, aluno do S1 de Física do IFCE, e hoje a gente vai falar sobre ligações químicas. Afinal, por que os átomos se ligam? Bem, as ligações químicas elas são comuns de ocorrerem dessa forma que os átomos conseguem a sua estabilidade. A união entre os átomos para formar novas substâncias químicas são as ligações químicas, é a interação realizada entre os átomos para ter a estabilidade. As ligações químicas nós podemos separar em 3 tipos: ligações iônicas, ligações covalentes e as ligações metálicas. Nas ligações iônicas nós temos a transferência de elétron. Nas ligações covalentes, o compartilhamento dos elétrons. E nas ligações metálicas, nós vamos ter a existência de elétrons livres. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre os tipos de ligações e explicar um pouco melhor como elas ocorrem, o porquê e as características de cada uma. Vamos começar pela teoria do octeto para explicar sobre as ligações químicas. Ela é a base fundamental para que haja os diferentes tipos de ligações. A teoria do octeto proposta por Newton Lewis, não este Newton, Isaac Newton, dita que são necessários 8 elétrons na camada de valência, ou seja, são necessários 8 elétrons na última camada para que se alcance a estabilidade de um gás nobre. O gás nobre na natureza ele já é encontrado de forma estável, com 8 elétrons na sua camada. Dessa forma, ele não realiza nenhum tipo de ligação química. Tá aqui ele. Nós vamos ter também a tabela de Linus Pauling, que é ela que vai explicar um pouco melhor sobre a teoria do octeto. Como funciona a teoria do octeto? Os átomos são partículas base de qualquer matéria, e cada um tem em sua estrutura uma eletrosfera. Essa eletrosfera foi dividida por Linus Pauling em níveis e subníveis de energia. Na página anterior, nós vamos encontrar a tabela idealizada por Linus Pauling. Ele classificou 7 níveis de energia, cada nível é uma camada diferente, e fez uma classificação de subníveis. Nós vamos ter 1S, 2S, 2P, 3P e assim até 7P. Aqui a classificação é dada em camadas. Aqui nós vamos ter N1, 2, 3, 4, 5 até 7, que também pode ser chamada por KLMNOPq. A quantidade de elétrons que cada camada suporta: a primeira camada vai suportar apenas 2 elétrons, a segunda 8 elétrons, a terceira 18, a quarta 32, 32, 18 e a última 2. Valores de N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Além das camadas, que são os níveis KLMNOPq, há também a divisão para subníveis S, P, D, F, e o número quântico de cada nível e a quantidade máxima de elétrons que se permite em cada nível: 2, 6, 10, 14. Aqui nós vamos ter uma analogia clássica que facilita a compreensão de como cada camada, cada nível e subnível é capaz de suportar a quantidade necessária de elétrons. Cada nível nós podemos imaginar como uma prateleira, e cada subnível é uma caixa, e em cada caixa cabem 2 elétrons. Aqui nós vamos ter um exemplo do oxigênio. O oxigênio ele é 8 elétrons em estado natural. Então nós vamos fazer a classificação básica. Aqui faltou os outros valores. Não, tá certo. Classificação básica para podermos encontrar, colocando na tabelinha de spins, os 8 elétrons do oxigênio. Aqui vamos ter 2,
um S2, 2S2 e 2P4, para que podemos formar os 8 elétrons em estado natural. Colocando aqui dentro da tabela dos spins, spins são elétrons. Elétrons, eles têm a eletronegatividade, e para que eles fiquem na camada, já que eles são carga negativa, um elétron tem que girar para um lado e outro elétron para o outro. Dessa forma, nós vamos ter o spin para cima e o spin para baixo. Aqui nós podemos observar que nessa primeira camada, nessa primeira camada, nós já temos dois elétrons dentro do subnível. Na segunda, nós vamos ter mais 2, ok, está estável. Mas quando chega aqui, nós percebemos que está faltando mais 2. E ao todo tem 6. Para que haja estabilidade, é necessário que haja 8. Então, são esses 2 que estão faltando que vão realizar as ligações necessárias para ter a estabilidade do gás nobre. É essa estabilidade que faz com que exista outros elementos, outras substâncias na natureza. Passando adiante, nós vamos chegar, como eu tinha explicado, nos gases nobres. Nos gases nobres, eles são os únicos elementos que podem ser encontrados na natureza de forma monoatômica, porque como eles já têm a sua estabilidade, eles não vão realizar ligações, outros tipos de ligações. Eles já têm a sua estabilidade eletrônica definida. Aqui nós temos o adento, exceção do gás hélio, que possui apenas 2 elétrons. Dentro da regra do octeto, nós também temos exceções. As exceções, a teoria do octeto, a expansão do octeto, que acontece com átomos relativamente grandes, mais de 8 elétrons na última camada. Átomos relativamente grandes, para que haja sua estabilidade, eles vão suportar mais de 8 elétrons dentro da sua camada de valência, denominando assim a expansão do octeto. E nós também temos o inverso, a contração do octeto, a troca inequivalente de elétrons. Essa troca inequivalente de elétrons nós podemos encontrar a troca na expansão, nós encontramos o fósforo mais o enxofre. E na contração de octeto, tanto o berílio quanto o boro. O boro, ele faz ligação, se eu não me engano, é com sódio. Quando ele faz essa ligação, ele acaba tendo uma contração, porque em vez de ele ficar com 8 camadas na valência, 8 elétrons na camada de valência, ele vai ficar somente com 6 elétrons nessa camada, o que faz com que haja uma contração do octeto. Passando mais adiante, nós vamos ter, e agora nós vamos falar, sobre os tipos diferentes de ligação, como tinha sido falado no início. E explicar um pouquinho mais por que acontecem essas ligações. Ligações químicas. As ligações químicas podem acontecer de várias formas, dependendo do tipo de átomo e da necessidade de se tornar estável. Os tipos de ligações, como tinham sido explicados no começo, são 3 tipos: a covalente, a iônica e a metálica. Através do desenho, podemos observar que a covalente ela faz uma troca de elétrons e fica como coparticipante os 2 elétrons. Eles ficam trocando esses elétrons de forma a realizar a ligação. Já a iônica, um átomo vai ceder o elétron para o outro para que aconteça a estabilidade. E na metálica, vai ser diferente. A metálica, os elétrons da última camada, da camada de valência, eles ficam livres, dessa forma formando a nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica que vai permitir que haja a ligação metálica. Eles ficam viajando entre os átomos metálicos, realizando uma ligação muito forte que impede com que esses átomos se dissipem. Os elétrons, quando eles saem da camada de valência e ficam como elétrons livres, eles se tornam cátions e ficam vagando entre
entre os átomos metálicos, formando essa teoria que se chama teoria da nuvem eletrônica. Eu vou explicar um pouquinho mais as características de cada um e outros pontos em comum. Continuando. Aqui nós vamos ter a ligação covalente ou molecular, como eu tinha explicado no começo. Os átomos possuem a tendência de compartilhar os elétrons da última camada. Um exemplo é o H2O. A água. A água aqui, como nós podemos notar, o hidrogênio ele possui apenas um elétron na sua última camada de valência. E para que haja a estabilidade do oxigênio, que ele vai se ligar aos dois hidrogênios, realizando essa troca compartilhada, é necessário que haja 8 elétrons na camada de valência, como tinha sido dito através da teoria do octeto. Vai haver esse compartilhamento dos dois elétrons e eles vão realizar essa ligação, tendo assim a sua estabilidade como o gás nobre. A ligação covalente ela é realizada entre ametais e ametal mais hidrogênio. Uma observação é que ao compartilhar os elétrons, os átomos podem originar uma ou mais substâncias simples diferentes. É o tipo mais comum de ligação que ocorre na natureza. As características das ligações covalentes são: podem ser encontrados nos 3 estados físicos, diferente do gás nobre, que só é no estado gasoso, porque não realiza nenhum tipo de ligação. Quando puros, não conduzem eletricidade e apresentam ponto de fusão e ebulição menores. Aqui nós temos o exemplo da água. Sim. Eles possuem ponto de ebulição menor que os compostos iônicos. Indo mais adiante, nós vamos chegar, continuando, nas ligações iônicas ou eletrovalentes. Esses tipos de ligações são baseadas na atração eletrostática entre dois íons carregados com cargas opostas, acontecendo assim uma transferência. Aqui nós podemos notar que o exemplo a seguir é o cloreto de sódio. Pelo desenho, nós podemos notar que o elétron do sódio está indo para a camada de valência do cloreto. Na natureza, se é feito o que há menos gasto de energia. É essa menor quantidade de energia gasta que possibilita a ligação iônica, que fica bem presente nesse exemplo. Nós vamos ter 11 elétrons nas diferentes camadas, na verdade, do sódio. E somando todos, vai ser 2 mais 8 mais 1. Ok, que dá 11. E no cloreto, nós vamos ter 2 mais 8 mais 7. É mais fácil, da última camada, o último elétron vir para a camada do cloro, formando assim 8 e entrando em estabilidade, do que 7 elétrons irem para a camada do sódio. Então, a natureza vai seguir aquilo que é a menor quantidade de energia. E dessa forma, quando há a doação do elétron para a última camada, gerando estabilidade no cloro, nós percebemos que a camada anterior já possui 8 elétrons, dessa forma também gerando estabilidade para o sódio. As ligações iônicas elas são feitas entre metais e ametais, e metais e hidrogênio. As características comuns da ligação iônica, que eu escrevi característica, tirando o RA, são sólidos nas suas condições definidas. Eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, por conta da solidez. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou fundidos. Agora nós vamos para o último tipo de ligação, que é a ligação metálica. Na ligação metálica, nós vamos ter ligações metálicas. Elas ocorrem entre metais, isto é, átomos de alta eletropositividade. O que é isso? Eletropositividade é quando o átomo tem a tendência a doar elétrons. E é essa troca de elétrons entre os metais, como eu tinha explicado no início, que vai permitir a ligação metálica. Como fica exposto aqui no exemplo do sódio. Os átomos de sódio e
Os elétrons, que saíram da última camada, agora tratados como cátions, estarão viajando entre os átomos, realizando a nuvem eletrônica. As características comuns dos metais são o brilho metálico característico, resistência à atração, uma alta densidade, ponto de fusão elevado, maleabilidade, entre outros. Bem, aqui nós finalizamos esse vídeo que é relacionado sobre os tipos de ligações, porque os átomos realizam ligações químicas. Espero que tenham gostado, não esqueça de deixar um joinha e é isso, até a próxima.